Começar então. Doutor, conta pra gente. Sexta-feira, uma empresa que fornece alimentos para as penitenciárias de Cascavel foi fechada pela Vigilância Sanitária. O que aconteceu nesse local? Então, o que ocorreu foi o seguinte: na penitenciária de Cascavel, na PEC e na PIC, se observou algumas queixas, foram observadas queixas de diarreia de alguns dos detentos. Imediatamente avisada a Vigilância Sanitária, avisado a Secretaria Municipal de Saúde, nós temos que tomar a frente, né, para saber o que está acontecendo. E na primeira avaliação se identificou que poderia ser de algum problema de origem alimentar, já que as pessoas que estavam se queixando em pavilhões diferentes tinham tido o mesmo procedimento, que era se alimentar no dia anterior. Então, imediatamente se buscou a empresa que fazia essa entrega da alimentação. Identificamos que é uma empresa com a sua matriz na cidade de Umuarama e que tem uma filial aqui em Cascavel, uma empresa nova, que desde o início de janeiro está fazendo a alimentação da PEC, de uma parte da PIC e me parece também de algum local ali em Quedas do Iguaçu. Como teve relato de diarreia tanto na PEC quanto na PIC, ficou muito mais claro que poderia ser de origem alimentar, o que, diga-se de passagem, é bastante comum nesse período de calor, né? Então pode existir realmente alguma contaminação e é obrigação da Vigilância Sanitária buscar a origem disso e tomar as atitudes necessárias. Então se identificou essa filial ali no Maria Luísa, onde eles fazem a alimentação de 1.200 detentos ali da PEC, mais 300 e alguma coisa da PIC e uns 80 para Quedas do Iguaçu. A Vigilância Sanitária encontrou ali algumas inconsistências, né? Alguma coisa que não estava dentro do padrão que deveria estar, diga-se de passagem, da parte documental também estava existindo falta, tanto que a Vigilância Sanitária sequer tinha conhecimento de que já estaria funcionando essa empresa. Então isso é uma situação grave e que leva à interdição do local até que eles resolvam essas questões do ponto de vista burocrático. Então foi feita essa interdição, foram avisados os diretores da penitenciária, né, o diretor-geral, os diretores de cada uma delas, de que esse setor seria interditado. A alimentação que já estava pronta para o jantar da sexta-feira foi interditado também e determinado o seu descarte imediato. Recolhido o material para exames, mas o que foi produzido teve que ser descartado. E foi um volume muito grande, porque era para a alimentação de todo esse grande número de pessoas e que rapidamente, com muita celeridade, a Direção-Geral da Penitenciária providenciou a substituição de outro prestador que pudesse dar alimentação, já que essas pessoas são detentas e não tem como ser atendidas de outra maneira. De qualquer maneira, a empresa recebeu a vigilância com tranquilidade, foram feitas todas aquelas ações que tem que ser feitas dentro da empresa e ela foi lacrada. Esse lacre ele será temporariamente aberto agora, com a presença da vigilância, para que a empresa faça as adequações necessárias, ali naquele local de trabalho e também na parte documental, já que existia uma falha nisso também. Acredito que, em se fazendo as adequações necessárias, voltarão a fazer essa alimentação sem problema algum. Nós não temos ainda os resultados do material que foi coletado e ser encaminhado para o laboratório para que se façam os exames necessários. E alguns dos pacientes, né, dessas pessoas que estão privadas de liberdade, que tiveram a manifestação de diarreia, foi um grande número, mas apenas alguns precisaram de um atendimento aí na unidade de pronto atendimento, foram muito poucos, mas destes foi coletado material, inclusive daqueles que tiveram a diarreia dentro lá do sistema prisional, mas que foram atendidos pela equipe médica, medicados e está todo mundo bem, sem problema algum. Então, se tomou uma atitude muito rápida, célere, né? Se interditou essa alimentação, se perdeu essa alimentação, mas essa é a conduta do ponto de vista sanitário, né? A gente não pode correr o risco até
que se descubra o que foi que aconteceu. Então, nos próximos dias, deveremos ter já os resultados dos exames, e que esses trarão a possibilidade de saber qual foi o motivo principal desta questão aí que acometeu esses cidadãos. E posterior a isso, né, os exames que vão ser coletados e tudo mais, essa empresa ela vai continuar sendo fiscalizada como qualquer uma outra, ali vai ter uma... Sim, todas as empresas são fiscalizadas. Tinha uma falha, realmente, como eu disse, né, que uma parte documental não estava pronta, né, por isso que a vigilância não tinha completo conhecimento. Então, como a matriz é em Umuarama, eles acharam que poderiam fazer. Está errado isso, precisa consertar. Então, ela não será liberada se não corrigirem essas inadequações. E essa falha, que eles não tinham a documentação aqui, é passível de alguma multa? Sim, assim? Nós vamos levantar. Eu não tenho esses dados ainda, eu preciso saber qual é a documentação. Tudo isso está sendo feito agora. Na sexta-feira, o principal era resolver o problema de não dar alimentação, resolver o problema da interdição, e agora, na segunda-feira, a empresa pode entrar ali com o aval da vigilância para fazer as adequações. Tem muito material lá, tem muito alimento lá, então eles têm que ter acesso, resolver, e eles devem também resolver essa questão documental. Eu não vejo muito problema, porque apesar de ter dado o quadro diarreico num grande número de pessoas privadas de liberdade ali, de detentos, ela não trouxe nada grave. Então está resolvido nesse momento, está todo mundo bem e não há maiores preocupações.